Oi, oi! E aí, como vocês estão? É hora de mais um episódio do É Sério Podcast. Desde já eu peço a você que, se você ainda não nos acompanha aqui no YouTube, no Spotify ou nas outras plataformas de podcast, é bom você fazer isso agora, porque senão você com certeza vai perder um conteúdo de qualidade. E eu tenho certeza que não é isso que você quer. Né? Então aproveita agora, se inscreve aí no nosso canal e ajuda a aumentar o nosso número de inscritos para que mais pessoas tenham acesso às informações que toda semana eu trago aqui para vocês, tá bom? E gente, o assunto de hoje é pra lá de interessante. Eu confesso que em quase 27 anos como jornalista, eu ainda não tinha tido o prazer de me aprofundar nesse assunto, porque eu sempre via essa área como uma coisa que já era determinada. Bastava você ler e aplicar as leis, ou fazer com que essas leis fossem aplicadas, né? Mas é muito mais do que isso. A minha convidada de hoje, ela é advogada, mas é a advogada além dos tribunais. E essa história eu vou dividir com vocês agora. Aqui comigo está Juliana Pita. Como vai, Juliana? Prazer em recebê-la aqui, viu? Olá, Fabiola. Maravilhoso estar aqui com vocês. É um assunto bem interessante. Eu acho que algumas pessoas vão despertar algumas percepções familiares, de vida interessantíssimas com o nosso papo de hoje. Pois é, eu fiquei encantada porque quando eu vi ali no seu Instagram essa questão da advocacia além dos tribunais, aquela frase, ela já me despertou um certo interesse. Mas aí eu quero dividir essa experiência com as pessoas que estão nos acompanhando. Vamos saber quem é Juliana Pita. Juliana Pita é uma mulher que passou por diversos processos de vida, processos de despertar de consciência, de percepções, processos de ações e um movimento diferente dentro da própria profissão. Então foram várias Julianas que trouxeram hoje quem eu sou. Mas a minha origem, ela começa lá atrás, né? Porque eu sou filha do Edson, sou filha da Dênia, sou irmã, sou mãe, tenho uma infinidade de histórias para contar, porque esse caminho, ele traz tantos processos de transformação que quando você vai recontando essas histórias, as pessoas falam, nossa, eu também já vivi isso. Só que a gente não percebe esse movimento. E dentro da minha profissão, eu não fiz direito pela primeira vez. Eu fiz uma outra faculdade. E aí, no meio do caminho, o meu movimento ele foi para o judiciário. E quando eu entrei no judiciário, eu tinha 19 anos. Ali eu já tive o meu primeiro estágio. Então, são 25 anos de judiciário, já dentro, trabalhando dentro. Só que mesmo dentro desses 25 anos, eu não conseguia me encaixar. E hoje eu tenho 18 anos de advocacia e tem mais ou menos uns 6 anos que eu consegui entender o porquê disso. Em 2019, acho que nós estamos vivendo, é uma coisa que até eu vou abrir até um parêntese aqui. Nós estamos vivendo um processo de transição. Só que esse processo de transição, ele não é só entre mim e entre você, é o planeta inteiro que está transitando. Nós estamos buscando novos assuntos, novas percepções, voltando para as nossas histórias, entendendo os porquês da vida. E esse processo de entender os porquês da vida, ele leva você para suas compreensões atuais, para levar novos voos, ver o que é que você mais quer na tua vida, porque a gente não foi ensinado a querer, né? E aí, em 2019, eu mirava nossa, qual é o sucesso? Eu já tinha alcançado tudo. Eu mirava no sucesso, só que eu acabei atingindo e acessando foi um burnout, um cansaço inexplicável. E através desse cansaço eu disse, não, eu preciso sair do meu lugar. E a busca de entender o que estava acontecendo comigo, eu voltei a estudar coisas que eu estudava nos meus 17 anos. Era Murphy,
Sêneca. Então eu fui para onde eu estudava, para onde eu me recolhia para poder entender sobre a vida desde os 17. Então, sempre gostei desse lugar. E aí, em 2019, essa questão do burnout, ele me levou para esse novo caminho. Essa autodescoberta ou procurar se entender, até porque você não se encaixava naquilo ali. Foi mais ou menos isso. Eu não me encaixava no direito comum. Eu já tinha vindo da parte civil, consumidor, eu já tinha feito a parte de responsabilidade civil, só que eu sempre fiz família. Eu falei, não, vou tentar, né? Vamos fazer mais um pouco, vamos tentar mais um pouco. Só que isso não funcionava. E aí o burnout me trouxe um presente, porque muitas vezes a gente diz assim, minha vida deu toda errada. Não, o burnout, todos os pilares da minha vida, eles foram abaixo, Fabiola. Eu precisei me reconstruir por inteiro. Todos os pilares, tudo foi abaixo. E ali eu entendi que era um movimento divino para que eu pudesse me reconstruir. Construir a verdadeira Juliana de acordo com a essência. Sim. Então, eu fiz mais de 30 formações terapêuticas em menos de um ano. Eu passeei de tudo que você podia imaginar de respostas. Estudo, aprofundar tudo que eu precisava. E ali eu consegui entender por que eu nunca tinha me encaixado em lugar nenhum. Porque aquele movimento que você faz, onde você não se encaixa em lugar nenhum, é a maior prova de que você está ali para criar um caminho novo. Eu imagino isso. Eu passei por uma experiência recente em que eu não me sentia parte daquele ambiente ali. Foi um ambiente prejudicial, né? Mas que chegou um ponto que eu disse, não, eu não quero mais, eu não aguento mais isso aqui, e deixei para trás. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu consegui me entender como... Assim, eu não fazia parte daquilo, aquilo não estava me fazendo bem. Eu consegui entender isso a tempo. Talvez não chegasse a um burnout como foi no seu caso, mas chegou bem perto. Se não, foi uma coisinha ou outra que faltou. Mas é tão bom quando isso acontece, né, Juliana? Às vezes a gente pensa que as coisas ruins que acontecem na nossa vida são ruins, mas na verdade são grandes oportunidades de transformação pessoal. E isso altera toda a tua vida, mesmo sem que você perceba. Então, nesse processo daí, não foi só isso, Fabiola. Eu comecei a entender por que aqueles processos de família, eles aconteciam, porque eu passei pelos meus processos de família. Eu fui me revisitar, eu fui encontrar a minha criança interior, eu fui olhar os meus padrões, eu fui me reconstruir, estava tudo demolido, estava tudo acabado. Então eu precisei me reconstruir para poder construir o meu mundo novo. Então é um processo de... Não falaria limpeza, mas é um processo de soltura. Aquilo que não faz sentido, você solta. E segue com aquilo que você diz, isso aqui está seguindo o meu propósito. Muitas vezes eu tentei dar nome para o que eu falava, dar nome para o que eu fazia. Só que eu entendi que não era o nome que ia fazer a diferença. O que eu precisava era servir do meu lugar. Com amor, com amorosidade, que era aquilo que o divino queria de mim, que eu servisse do meu lugar. Então, se eu conseguia enxergar diferente os processos de família, ajudar as pessoas diferentes nos processos complexos de família, ali eu estava seguindo o meu propósito. Porque a gente imagina o seguinte, como você está falando aí da questão da família. Quando você recebe um pedido de divórcio, quando um casal chega lá e diz, a gente vai querer se divorciar, ali já é um casal que vem de um desgaste emocional, o relacionamento já não vem dando certo há muito tempo, e talvez as pessoas não procurem saber o ponto onde a coisa desandou, né? E aí vão para os advogados justamente para fazer a coisa só burocrática mesmo. Diz, não, a gente quer se separar, são meus bens, e se tiver filho, ter que
ter que, vamos ver com quem vai ficar e tal, enfim, tem toda essa problemática. Mas eu acredito que, com base nesse seu conhecimento e na busca que você teve por aprofundar essas situações, você hoje consegue enxergar aquele casal como um casal que precisa primeiro de ajuda, né? E tenta entender até que ponto se chegou naquele divórcio. É mais ou menos isso? Sim, as pessoas confundem às vezes, Ju, como é que funciona a sua advocacia? É uma advocacia normal, simples. Você tem um divórcio para poder resolver, nós vamos resolver. O foco do meu trabalho, ele é em resolver. O que é que você precisa? Resolver. Se resolver for apenas uma assinatura, nós vamos só assinar. Se resolver, você precisa conversar um pouco, nós vamos conversar. Se para resolver a gente precisa entender por que esse processo está há tanto tempo travado, eu vou te ajudar e te guiar para poder entender, para que a solução seja mais leve. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes, vamos pegar só um caso de divórcio. A gente vai pegar um caso de divórcio e um de inventário para ficar bem mais simples, né? Porque é uma coisa que todo mundo conhece. No caso de divórcio, existe um casal. E esse casal está se divorciando. Imagina que ele tem um filho, uma criança pequena. Até ali, não, vamos nos divorciar. Ok, até ali tá certo. Né? Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Vamos determinar guarda, visita, alimentos, tudo certo. De repente, do nada, essa mulher começa a crescer. Crescer profissionalmente, a vida dela começa a fluir, a andar. E isso acontece muito. E aí o ex-marido, ele não aceita que ela tá crescendo. O que é que acontece aí? Você já sabe que aí não tá normal. Aí ele começa... Ela não está deixando eu ver a filha, eu não vou pagar a pensão. Porque o divórcio, diferente do que muitas pessoas pensam, ele não é o momento do processo jurídico. Ele é o antes e o depois. E ele não tem fim. Ele não tem fim, ele não acaba, porque o filho vai continuar. É o elo, do casal. E aí vem muitos conhecimentos, muitas camadas e muitas nuances que a gente observa aí. Todos os processos precisam desse olhar. Não, tem uns que são mais simples. Só que quando tem esse movimento onde o pai usa a mãe e usa a criança numa relação prejudicial para todos, esse processo precisa ser visto de uma forma diferente. É aí que entra Juliana Pita. É aí que entra Juliana Pita para poder entender, mostrar como é que funciona. Por que esse processo não está tão no ponto perfeito? Não está harmônico, né? Não existe harmonia, não existe o respeito, já não existe mais. Só que muitas vezes as pessoas fazem isso de forma inconsciente, ela nem sabe. Ela entra num processo de usar a criança como vingança porque a mãe está crescendo, porque a mãe está se desenvolvendo, porque a mãe não quis o fim da relação. Isso acontece diariamente. Eu imagino que no seu escritório devam ter inúmeros casos assim, né? Por isso que hoje você tem a experiência de poder dizer que a ajuda precisa ser num geral, num todo, uma coisa mais profunda do que simplesmente assinar o divórcio lá e cada um no seu canto. A advocacia integrada, que é o que eu faço hoje, ela reúne diversas informações, o que eu adquiri nas minhas diversas formações. Então, às vezes você precisa de que visão ali dentro daquele processo? Eu preciso de uma visão estratégica, então a visão estratégica é aplicada. Principalmente num processo de planejamento patrimonial, que é necessário. Planejamento patrimonial, você não vai olhar a questão emocional das pessoas. Você vai olhar como, estrategicamente, aquele sistema familiar vai ficar organizado e como você vai prever os caminhos para que aquela sucessão seja perfeita de acordo com a sua vontade. É estratégico, é um pensamento estratégico. Quando você vai para um inventário é um processo matemático. E é o único que você não paga. É um processo que você só recebe.
Aham. Porque você é herdeiro, você herda. E num processo de inventário, você não herda apenas os bens. Você herda as informações, você herda memórias, você herda todo um sistema familiar e todos os acontecimentos envolvidos nos lugares e nas pessoas. Esse é um processo de inventário. Eu quero partilhar, eu quero o imóvel da casa que ficou. Tem imóvel que não vende, Fabiola. Fica lá empacado e acho que vai muito daí a energia que foi colocada nesse processo todo, né, Juliana? A gente sabia que esse podcast não ia ser normal. Eu imagino. Porque a gente, assim, é preciso a gente abrir a visão, abrir a percepção para poder entender que as informações que nós sabemos, elas são conscientes. O que é o consciente? Dentro dos estudos de neurociência, nos livros básicos, 5%. 95% é inconsciente, é aquilo que você não sabe. Então, dentro desse inconsciente, tem informações, tem símbolos, tem grafologia, tem tudo que você imaginar. São percepções de tudo que você imaginar. Se todos nós temos uma constituição mais profunda, quando a gente vai aprofundando, a gente tem o corpo, a gente tem o universo inteiro, né? Tem o corpo. Desse corpo a gente tem os sistemas do corpo, nós temos as células, nós temos as partes das células e a gente vai diminuindo até chegar no átomo. Átomo, que a gente aprende na escola, é energia. Se você toca na madeira, a madeira era uma árvore e você vai decompondo ela, ela chega no átomo. O tijolo, a mesma coisa. Então, observa a casa. O que é que ela é? Ela é tijolo, ela é areia, ela é pedra. Ou seja, tudo que nós estamos vivendo, vivenciando e tocando é energia. Toda energia tem memória. Toda energia tem uma consciência. Então, tem imóveis que eles não podem ser usados. Eles precisam ser vendidos, eles precisam ser doados. E tem imóveis que eles precisam servir à sociedade. E aí, quando você já está naquela briga judicial, já está com aquela energia toda envolvida ali, é capaz daquele imóvel ficar lá com aquela carga toda sem que ele consiga ser vendido. Às vezes, teve um caso que eu lembrei aqui agora, era um imóvel que tinha muita discussão dentro desse imóvel. Muita discussão dentro desse imóvel. E aí, as herdeiras disseram assim, olha, doutora, a gente vai partilhar esse imóvel. E o inventário aconteceu normalmente. Tudo que tinha relacionado a esse imóvel tinha o mesmo padrão que existia antes. Sempre tinha uma discussão, sempre tinha uma briga. O lugar daquele imóvel, ele já tinha esse padrão. As paredes guardavam toda a energia de quem viveu, assim, das brigas, das discussões, de tudo. As paredes, elas guardavam. Elas guardam as informações. Então, quando a gente vai pensar nessa questão jurídica familiar, a gente pensa somente nas leis. O processo jurídico, ele precisa de leis, ele precisa de aplicação. Isso é perfeitamente normal, porque faz parte do judiciário. Só que você entender além do que as leis estão mostrando, começar a observar o processo de família além dos tribunais, você chega num ponto de cura sua, das partes e do próprio judiciário nessa área. As pessoas, elas pensam que o direito de família, ele é igual às outras áreas, mas na verdade o direito de família, ele é muito emocional. Até o nome a gente já tem que entender se é família. Família é o que nada mais é do que um aglomerado de pessoas, cada uma com sua personalidade, com a sua energia, com aquela carga que já vem aí dos antepassados, que são escolhidas para ficarem juntas e tocar a vida. Mas quando não funciona, a gente tem que lembrar que já vem com essa carga de antes, né? Quando a gente vai ver a estrutura familiar, cada um de nós viemos de um sistema.
É impossível falar da família sem falar do próprio sistema familiar. Cada um de nós é metade pai e metade mãe. Esses pais, eles vêm das metades dos avós, bisavós, trisavós. Então, você tem quase 10 mil pessoas diretas em você. Diretas. Todas essas pessoas, elas têm informações que caminharam por gerações. Elas são transmitidas por gerações, que são as informações transgeracionais. Então, você não é só a Fabiola. Você tem 10 mil pessoas e às vezes você pensa, você age com padrões que não são da Fabiola. E qual é a grande missão e o grande propósito da vida da Fabiola? É ela ser apenas essência. É limpar as memórias, reprogramar essas memórias, zerar. É a Fabiola zerar como ser para que ela possa viver. Porque às vezes a gente não consegue desenvolver um negócio, você não consegue ter um relacionamento, não consegue acessar patamares, degraus financeiros, porque muitas vezes o teu sistema familiar, ele não alcançou. E aí, por leis, que Bert Hellinger dizia, leis do amor, você fica junto. Você fica junto com o teu sistema familiar. É como se eu estivesse aqui atrás. Eu não vou seguir porque minha mãe não conseguiu alcançar. Eu não vou deixar ninguém para trás. Onde, na verdade, a gente não deixa ninguém para trás. A gente já vem carregando um pouquinho de cada uma, né? Já vem. E essa transgeracionalidade, ela vai guiando você para o que você vai fazer na tua vida. Que é igual. Então, antes de perceber que tudo que você faz é igual, se você não entender isso, você vai repetir mais uma vez aquele ciclo. Minha bisavó dormia em quartos separados. Minha avó ficou viúva. Minha mãe ficou separada. Você casa? Você não consegue casar. E aí você não sabe porque está se divorciando de um homem bom. Não está nem pronta para ter um homem bom. Você nem entendeu que tem um homem bom. Ou aceita alguém que você considerava que era bom e na verdade não era. Exatamente. Tem isso também, né? Tem um ponto que eu vou contar pra você, que é a questão do homem casado que só arruma amante. Já ouviu falar dessa? Já. É o que mais tem hoje em dia. Mas não é isso. Nossa. Existe um homem que quando ele é casado, qualquer outra mulher que entrar na vida dele, ela vira amante. Nossa. Que homem é esse? É o homem casado com a mãe. Todo homem casado com a mãe, qualquer mulher que se envolve com esse homem, ela nunca será a primeira. Ela sempre virá depois da primeira. Interessante. E aí é onde as pessoas perguntam, por que meu relacionamento não deu certo? Você casou com um homem casado. Quem é a mulher da vida desse homem? É a mãe. Qual é o espaço que você tem? Nenhum. Porque essa menina que se casou com um homem casado com a mãe é a menina que é casada com o pai, presa no próprio sistema familiar. Entendi. E aí a gente não entende. Nossa, por que meu relacionamento não dá certo? Porque estão duas pessoas presas emocionalmente com as famílias e não conseguem seguir para construir um novo sistema familiar. E aí o divórcio acontece. Não tem como. E nesse divórcio, onde essas duas pessoas, que são crianças emocionalmente, casadas com a família de origem, tendo filhos, começa um grande processo. A alienação parental, a vingança emocional, que é onde um dos genitores usa o filho para poder se vingar do outro. Existe o processo de alienação, onde você separa a criança para não ter acesso ao outro genitor. E essa questão, Fabiola, de alienação parental é um ponto que a gente poderia verificar dentro do judiciário, essa possibilidade, porque existem muitos processos que têm alegação de alienação parental e eles precisam ser vistos como processos de proteção emocional à criança. Porque às vezes é necessário um afastamento. E como as pessoas não têm conhecimento, elas usam
esse ponto da alienação parental para poder encher o judiciário de processos infundados, onde na verdade o que precisa é verificar emocionalmente essa família. E é por isso que o meu escritório ele trabalha com suporte multiprofissionais, porque a pessoa vai se preparando. Olha, precisa de um acesso aqui de psicólogo, aqui vai precisar de terapia, acho que isso aqui vai lhe ajudar a acompanhar o processo. Porque qual é o objetivo da advocacia integrada? É levar a parte inteira até o final do processo. Porque você entrar com uma ação de família dentro do judiciário, principalmente processos complexos que envolvem emoções, rompimentos e padrões de família que não são compreendidos, ele precisa de um suporte muito maior. Então é por isso que nós trabalhamos com essa questão de multiprofissionais. Isso daria essa questão dos homens casados com as mães, né? Isso estaria ligado, por exemplo, determinados homens que só se sentem atraídos por mulheres mais velhas. Eu acho que vai na mesma linha? O que é que esse homem está buscando nessa mulher mais velha? Quer que ela seja a mãe dele, né? Bingo pra você, família! É bem por aí, é bem por aí. A gente vê muitos casos, mas não se atenta a essas nuances, assim, que acabam levando a carga familiar para frente, né? Então, é aí que o judiciário poderia... Você acredita, no caso, que o judiciário ele tem que se... não diria modernizar, mas ele precisa se aprofundar mais, ampliar, abrir mais o espectro ali e dizer, não, vamos começar a analisar as coisas como um todo, porque a gente só vê lei, né? Só vê número da lei, fulano se encaixa aqui, é tantos % para alimento, é tanto, só fica naquela coisa mais técnica, né? A vida, a humanização, ela não é levada em consideração. A humanização dentro do direito, alguns profissionais, eles humanizam no atendimento. Sim. Porque existem áreas mais objetivas, né? A área tributária é uma área mais objetiva. A área de empresa é mais objetiva, dependendo de como você trabalha. Só que a área de família e de sucessões, como eu falei anteriormente, é uma área emocional. Então, o profissional que trabalha nessa área de família, ele precisa estar capacitado técnica e emocionalmente para poder lidar com todos os problemas familiares que ele vai assistir. Então, é por isso que primeiro você cuida de você, para que você consiga espelhar o outro e entender e conseguir ajudar. Porque dentro do judiciário, eu não sou terapeuta. Dentro do judiciário, eu sou uma advogada que tem conhecimentos terapêuticos e mais profundos. Um movimento que aconteceu foi o juiz Sam Storch trazer para o judiciário o conhecimento das constelações familiares. Foi um marco maravilhoso. Só que pela falta de conhecimento, as pessoas julgam o trabalho das constelações. Porque não é que funciona ou que não funciona. É que as pessoas não estudam, as pessoas não conhecem, as pessoas não se capacitam para poder acessar esse conhecimento. Aí, para quem está nos acompanhando agora, você já ouviu falar muito aqui dessa palavra, constelação. Para quem não está inteirado desse assunto aí, o que é uma constelação familiar, Juliana? Constelação familiar é uma metodologia terapêutica criada por Bert Hellinger para poder auxiliar as pessoas nas curas familiares mais profundas. Como a gente está aqui nessa temática familiar, é isso, a constelação familiar ela vai buscando em você quais são os padrões, quais são os pontos que precisam de ajuste dentro de leis sistêmicas. O sistema. O que é o sistema? Seu sistema familiar, o seu sistema empresarial, porque tudo na vida da gente é um sistema. Você tem o sistema do seu corpo, você tem o sistema da sua casa, você tem o sistema inclusive de um problema, o sistema de um projeto. É exatamente igual ao sistema familiar, onde existem 3 leis que funcionam dentro do sistema familiar
e que essas leis elas precisam ser obedecidas. A lei do equilíbrio, a lei da hierarquia e tem a terceira lei que é... Gente, voou. É tanta informação, eu fico aqui encantada, porque vamos lembrar dela mais na frente. Daqui a pouco eu lembro, porque tá aqui, são muitas informações. E aí são leis que você precisa obedecer no sistema. Sim. Você precisa ter equilíbrio de troca, você precisa saber o seu lugar naquele sistema familiar. Como é que você vai, sendo filho pequeno, dar ordem ao teu pai? Quem chegou primeiro? Quem chegou primeiro? Você ou seu pai? Então, existem coisas que você precisa aprender. E é isso que a humanidade, ela precisa se abrir para poder perceber que existe um algo mais. Porque quando a gente fica só naquela limitação, naquele movimento de repetição, você vai ter os mesmos resultados. Abriu 10 empresas, vai fechar 11. Casou 20 vezes, vai casar 21, vai separar de novo. Que eu diga a Gretchen, né, minha gente? Eu acho que ela e o Fábio Júnior, né? A gente costuma citar esses dois exemplos. A gente tá aqui. Conversando aqui, a minha cabeça tá trabalhando 500 por segundo. A minha cabeça trabalha aqui 500 por segundo, porque realmente é isso. Então, quando eu me descobri comecei a juntar esse conhecimento, Fabíola, veio uma crise de identidade. Aí eu fazia assim, como é que eu vou dar o nome do que eu faço? Aí foi quando eu cheguei naquele ponto, assim, gente, peraí, Deus não quer que eu tenha nome, Ele quer simplesmente que eu faça. Se eu posso ajudar, eu vou ajudar. E uma das coisas que eu percebo dentro do judiciário é que as pessoas precisam parar de dar responsabilidade ao outro para que ele cure suas próprias emoções. Você precisa entender qual é o seu lugar naquela relação, qual é o seu lugar no seu negócio, qual é o seu lugar, onde você está. E tem 3 movimentos que formam os padrões, que é como é que você está. Você está no controlador, você está controlando todas as situações, que tudo tem que ser como você quer. Você está como vingador, que na verdade você não vinga o outro, você não vai atrás do outro. Você começa a ter um processo de autodestruição, acaba com a própria vida, para mostrar ao outro, olha o que você fez comigo. E aí você fica no lugar de vítima, que todo mundo é culpado. Mas você não se responsabiliza por aquilo que você precisa fazer na tua vida. Entendi. E dentre esses 3 lugares, o melhor deles é você estar no 4º lugar, que é o lugar de consciência. Entendendo esse movimento, sabendo e tendo autorresponsabilidade para que você altere aquilo que precisa ser alterado. Já aconteceu situações de que o casal quis chegar lá no seu escritório, vamos nos divorciar e tudo, e de repente mudou de ideia, começou a ver, disse, não, será que é isso mesmo que eu quero? Será que não vale a pena tentar? Não vai ter aí, não vale a pena ver de novo? Enfim. Já aconteceu, sim. Tem alguns casos que, quando eu percebo que o processo de divórcio ele não está em maturação, eu entro em contato com o casal, fazemos uma reunião e é onde eu explico, eu gostaria que vocês fizessem alguns passos aqui durante um certo período de tempo. E aí nós entramos num programa para entender se existe maturação. Todos os casais que entraram nesse processo da maturação nunca se separaram. Que coisa boa, né? Porque as pessoas dizem assim, mas se você ficar estimulando as pessoas a elas entenderem o que está acontecendo e ver se elas estão bem, você não vai ter cliente. E aí é onde eu falo para você. O trabalho que eu realizo, Fabíola, ele não é uma advocacia para que eu rompa as famílias, para que eu ajude as famílias somente no rompimento. Quando eu entendo que aquela família ela precisa de um ajuste,
ali é o servir da minha alma. O que é que eu preciso fazer, da forma que eu faço, para levar para aquela família aquilo que ela precisa. Essa família precisa de uma reconstrução, que talvez eles precisam só de uma conversa, sabe? De um movimento de mediação. Às vezes aquela família, ela precisa só de um novo olhar, que nunca teve. E às vezes eles esquecem quem eles são. É porque a gente vê muito assim, a questão do corre-corre, o dia a dia. Casais que trabalham juntos, que só falam de trabalho, de trabalho, de trabalho. Parou o trabalho, chega em casa, vai falar de quê? Né? Acontece muito isso, eu já vi exemplos assim. E aí as coisas, os anos vão passando, vai ficando aquele marasmo, aquela coisa meio que cotidiano, é aquilo ali mesmo, o feijão com arroz, como se a gente costuma dizer. É o que temos, né? É o que a gente tem para hoje. Então vai levando e o tempo vai passando. Depois você para, olha para trás e diz, meu Deus, eu perdi tanto tempo com fulano de tal. Será que se eu fizesse isso, não era bom que eu vivesse a minha vida, ou voasse, enfim. E aí as pessoas não costumam se preocupar em saber onde é que a coisa mudou. Onde é que deu aquela virada de chave que diz, poxa, não está na hora da gente começar a conversar mais, tentar se entender por que o outro está agindo daquela maneira. Eu não sei, é por isso que eu achei muito interessante essa questão, essa conversa com você, porque não é como eu comentei no início do episódio, é a questão da advocacia além dos tribunais. A Juliana acabou de dizer que a missão dela não é simplesmente, fulano quer se separar, vamos fazer o processo. Mas encontrar meios para que esse casal se descubra e se ainda há uma chance de continuar juntos por mais tempo, por que não? Eu fico imaginando, tem 8 bilhões de pessoas na Terra. Quando a gente se propõe a encontrar alguém, a dividir a vida com alguém, a gente sempre sonha muito com o felizes para sempre, né? E aí um só vai trabalhando, o outro não está nem aí. Aí vai chegar um momento que essa balança não vai funcionar. Né? Não é por aí? É por aí. Quando alguém pergunta assim, Ju, o que é que você faz? Eu sou uma advogada de família e de sucessões. Porque é impossível para mim, Fabiola, falar do que eu faço pela grandeza desse trabalho. Não é um trabalho tão superficial, porque normalmente as pessoas veem a advocacia como algo superficial. E esse é um processo de missão, não é somente essa superficialidade, ela é um acolhimento, ela é a solução, é um processo de transformação, é um processo de reconhecimento, de reconstrução, transformação, um novo olhar, porque quando você entende tudo aquilo que fez dar errado, você começa a observar o que é que pode dar certo, porque é a partir de você que o seu filho vai ter um destino diferente. É a partir de você que a nova vida começa. É você o elo que vai mudar tudo. É você que vai fazer com que aquelas dores, aqueles movimentos familiares de tristeza, de trava, de escassez, eles se transformem em prosperidade, em uma vida leve, abundância, a criança atendida, a criança protegida, a mulher respeitada, o marido, o provedor, o homem admirado, porque a nossa sociedade ela bagunçou. Então, a gente vem de uma história do próprio Brasil. A gente vem do Brasil. Pega lá a história do Brasil para você ver como é que o Brasil começou. Começou bagunçado, né? Veio bagunçado. E aí, em um tempo do processo da colonização, as índias eram fecundadas e cadê o pai? Já não tinha. Será que isso está muito longe? Tem 500 anos, gente. A gente está aqui na pele. Vem no DNA, 500 anos tem aí. Você precisa de 400 anos para poder nascer. Vem no DNA. Será que essa história da colonização não está aqui dentro? E aí você vai olhar as famílias. Quantas famílias? Quantas mães solos? Quantas crianças precisando de compreensão, de proteção e serem vistas e cuidadas? Então, quando o adulto está passando por esse processo de maturação,
Esse processo de maturação, ele leva a família a um processo de transformação. Uhum. E como a gente falou, né, a questão da energia. Se você pensa negativo, o resultado vai ser negativo. Se você está pensando em escassez, leva à escassez. Então, tudo está ligado. É porque nem todo mundo se deu conta disso ainda. Esse processo daí de compreensão, eu dou nos meus treinamentos. Existe a comunidade, e essa comunidade é para todos. Para o cliente, para o advogado, para toda a comunidade que quer entender como é que a vida funciona, como é que eu posso aprender mais um pouco, como é que eu posso viver de transformação. E dos pontos que o pessoal do marketing perguntava, tá, qual é a promessa? Eu digo, a promessa é você. Você é a própria promessa dentro dessa comunidade. É um lugar onde você vai conversar sobre tudo. É um lugar onde você aprende, é onde você desenvolve um novo olhar, é onde você desenvolve um novo você. Para aprender a lidar com toda essa transformação que o mundo está sofrendo. A cada 100 anos a gente tem uma pandemia, Fabiola. No século passado, nós tivemos uma pandemia aproximadamente 1918. A pandemia de 1918, ela trouxe a Revolução Industrial. A pandemia de 1800 e aproximadamente 1820, ela trouxe a Revolução das Migrações. Então, primeiro migrou, depois veio a indústria e hoje nós estamos passando pela revolução emocional. As pessoas pensam que estamos vivendo a revolução digital, a tecnológica, mas não. Nós estamos desenvolvendo emocionalmente. As máquinas, elas estão sendo desenvolvidas, elas auxiliam, mas se você não tiver o seu emocional desenvolvido, você não consegue entender nada do que está acontecendo ao teu redor. Isso explica muito a procura das pessoas, você acha, né? Dessa procura das pessoas por mais espiritualidade, as pessoas serem mais espiritualizadas, procurarem algo para preencher um vazio emocional de repente. A gente está vendo aí, por exemplo, um movimento, não sei, mas assim, um movimento de jovens que estão voltando a frequentar os grupos em que se encaixam, né? Os grupos religiosos, seja lá de que religião for. Gente acordando 4 horas da manhã para ouvir a palavra de Jesus, ou procurando estar mais conectado com o divino mesmo. Você acha que já é o começo dessa revolução? Nós já estamos vivendo isso, porque antes você precisava se encaixar em uma religião. O que é uma religião? Ela vem da palavra religare, que é como você vai... como é que você vai se religar, como é que você vai se reconectar. É o processo de conexão com o divino. O nome que você dá, a forma que você faz, ela é com base nas suas informações. Então, o que você aprendeu, o que você acredita, o nível que você acredita, é esse. A espiritualidade, ela vem para que você veja Deus. Porque às vezes as pessoas estão perdidas. Elas estão perdidas. E é por isso que esse vazio interior acontece. Porque você não está encontrando nada. Você deseja matéria, que é carro, casa, apartamento. Conquistou? Tá, qual é o próximo nível? Não, eu quero viajar para tal lugar. Tá, conquistou? Qual é o próximo nível? E você fica de próximo nível, em próximo nível, em próximo nível, só que dentro tá buscando algo que fora você não vai encontrar. Se nós somos Pai, Filho e Espírito, onde é que tá faltando você ir? Para dentro. Então, a comunidade, a gente pratica a espiritualidade, o autoconhecimento, o conhecimento científico que tem todos os fundamentos do que eu falo dentro da advocacia, dentro dos treinamentos, dentro da comunidade. Tudo está fundamentado lá. São experimentos, a ciência, a espiritualidade, tudo interligado. Que é o que a gente vive hoje. O autoconhecimento, a ciência, a espiritualidade interligada. Que é para que você consiga se reconectar com a essência que é ser você mesmo. Então, assim, é realmente um tipo de abordagem diferente, né? Uma abordagem que
Eu estou com 26, 27 anos, nunca tinha visto, né? Eu só via mais o direito mesmo por essa questão das leis e tudo mais, do lado comum. E você hoje aqui tá nos mostrando que a gente tem que ter tem que ampliar um pouco mais essa visão do direito. E o próprio judiciário, ele tem que acordar para isso. O judiciário, um ponto principal dentro do judiciário que eu vejo é o preparo das pessoas que trabalham nessa área, principalmente na área de família, na área das sucessões. É necessário um preparo mais profundo. Uhum. É necessário porque muitos processos que hoje não têm uma solução harmônica dentro do judiciário, muitas das vezes é de falta de preparo. São advogados que trabalham na área de família, eles precisam ter uma visão direcionada para a família. Os magistrados, o Ministério Público que trabalha com família, as pessoas que trabalham nas varas de família, elas precisam abrir, expandir, para que possam compreender melhor cada uma das situações que se apresentem lá. Porque tem processos que a solução do processo ela não está na lei. Ela não está na lei. Ela está na história da pessoa. Imagina o seguinte caso. Existe um pai, a mãe tem uma filha. Esse pai, a mãe se separaram e essa mãe mora fora do país. Esse pai mora no Brasil, vamos dizer. Ele não quer que a filha viaje. Ele não quer que a filha vá. Ele não quer que a filha acesse a mãe. Sabe qual é a consequência disso para essa criança? Se ela tiver menos de 10 anos de idade, ela vai sofrer um retardo mental. Porque a mãe é a fonte de vida. A mãe é a nutrição. O colo da mãe é aquilo que faz a criança sentir a maior tipo de proteção que existe. Ela sabe que existe um porto seguro para ela, que é a mãe. Se tudo der errado, o porto seguro está lá. E algumas pessoas dizem, nossa, a minha mãe não é tão boa. A gente vai falar sobre essa mãe não tão boa daqui a pouco. Mas, nesse caso específico, por que a criança não pode ir até a mãe? Por que esse processo, a criança não pode ser livre para ir e vir? E aí vem, não, porque segundo o artigo tal da legislação tal, você tem que fundamentar que... Gente, é simples. Entende como se funciona o sistema familiar. Respeita a vontade da criança. Quando é que a criança quer ir? Eu quero estar tanto com meu pai quanto com a minha mãe. Se você perguntar a qualquer criança, eu quero estar com meu pai e com a minha mãe. Quando a criança diz, eu quero estar só com um, respeita, porque alguma coisa tem. Porque se você é adulto, você não fica perto de quem você gosta, de quem você não gosta, por que a criança que precisa ser desrespeitada e obrigada a conviver com quem ela não quer? Essa frase eu vou até repetir. Se você adulto é livre para estar com quem você se identifica, por que uma criança é obrigada a conviver com quem ela não quer, com quem não faz bem para ela? Eu vi um post uma vez no Instagram de uma criança desesperada porque o Conselho Tutelar queria que ela ficasse com a mãe. A mãe era alcoólatra, só chegava tarde em casa, ela já tinha 10 anos, a criança já se virava sozinha. E ela queria ficar com a vizinha, que a vizinha era como se fosse... Ela supria a necessidade que essa mãe não dava para ela. E ela chorando, desesperada, que não queria voltar, e o Conselho Tutelar querendo que ela ficasse com a mãe. É uma situação complicada, né? Porque eles disseram, ela mesma dizia, vocês não me escutam, só vocês sabem o que eu passo com ela chega bêbada, ela me bate, ela não liga para mim, ela chega, vai dormir. E, gente, aquilo foi tão desesperador. Aí, quando você falou da questão da opinião da criança, muitas vezes fica aquém nos processos, né? Não se escuta a criança. A criança, muitas vezes ela não é ouvida, ela não é vista. E aí tem o Ministério Público para poder ter esse processo de proteção. Só que eu quero abrir um adendo aqui para a gente analisar. Vamos analisar esse caso na prática? A mãe chega bêbada em casa,
deixa a criança com a vizinha. E aí eu te pergunto, será que essa mãe está no lugar de mãe? Ou ela está no lugar de uma criança ferida que também precisa de ajuda? É só abrir o olhar, observar. Cada caso no direito de família, ele é um caso único. É preciso ser visto, analisado, as partes ouvidas, em todas as circunstâncias. As crianças respeitadas, as mães protegidas e os pais provendo. Tem casos de prestação alimentar que a pessoa diz, eu não posso pagar os alimentos. Imagina o seguinte, eu vou trazer até essa visão aqui para que vocês possam conhecer como é que é uma visão mais ampliada, para que você possa analisar a situação. Imagine o pai, ele tem uma árvore com ele, ele tem um movimento de receber da ancestralidade dele, ele tem esse movimento de receber. Quando a árvore recebe da raiz, é uma árvore, ela vem, recebeu da raiz. Quando ela frutifica, se ela não assistencia o fruto, o que é que acontece? Morre. Entende? Então, assim, eu falo para as pessoas que têm prestação alimentar, se você puder pagar, você precisa servir. Ah, mas eu aprendi que o pai ou a mãe só dão aquilo que podem. Só que esquece de complementar a frase. Podem emocionalmente. Porque algumas pessoas interpretam, eu não posso pagar eu não posso pagar, eu não quero pagar, eu acho que não vale a pena. Eu estou sustentando a mãe da minha filha com R$300. Meu Deus. Né? Nunca ouviu não essa? Já. R$300. Tá saindo com outros. Já viu? Tá saindo com outros. Quanto você paga? R$300. Esse querido, ele é pai? Não, ele não é pai. Ele é um genitor, ele não entendeu ainda. Porque se a mãe for devolver a criança para ele e der R$300, ele vai dizer que não paga nada. E sabe o que acontece com essa pessoa que não presta esses alimentos justos? Esse homem não consegue prosperar. Porque o fruto, ele não está sendo alimentado. É lei da prosperidade, você dá e você recebe. O universo, ele não se cansa em generosidade. Ele dá. Sempre dá, sempre dá. Quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você investe, mais você recebe. Tudo que é causa e efeito, né? A lei de causa e efeito, que a gente escuta muito falar sobre isso. E é tipo, ele vai começar a se relacionar com mulheres que não têm valor. No valor que eu digo assim, do cuidado de ser uma mulher que ele poderia realmente merecer. Ele vai pegar as mulheres que estão aí livres, soltas, né? Não vai ser aquele relacionamento saudável, digamos assim. Aí, é o carro que quebra, o emprego dele que ele perde, ou ele não consegue ganhar aquilo que ele gostaria de ganhar. Então, tudo vai voltando para ele de maneira negativa por ele não ter dado o básico, que era o alimento para o filho, né? De uma situação que já não estava dando certo, ok. Mas a vida segue e ela cobra, né? Cobra. Por isso que dentro da comunidade a gente vai aprendendo primeiro os fundamentos. Onde é que você precisa olhar? Isso aqui. A partir do ponto inicial, você começa a perceber os movimentos de vida. Nossa, isso aqui eu tenho que fazer como aquele princípio. Isso aqui é aquela lei. Esse aqui é aquele movimento. Por que o dinheiro não está chegando? Não quero gastar dinheiro com nada. Só quero receber. Recebe? Claro que não. Como é que você está? Você está movimentando, você está investindo, você está prosperando? Porque prosperidade não é financeiro. Prosperidade é você entregar para o mundo, é fazer o crescimento a partir do crescimento interior. É você servir. Quando você serve, o universo inteiro ajuda você cada vez mais para que você sirva mais. E o retorno é 10.000, 10.000, 100.000 vezes mais. É servir com amor. E quando eu entendi isso, foi aí que eu consegui me enxergar dentro dessa advocacia. É diferente? É diferente. É mais profundo? É mais profundo. Só que
é onde o meu coração vibra. Eu diria que é necessário, nos dias atuais, principalmente, com essa busca por você se descobrir, é a maneira que você também encontrou de oferecer para o universo aquilo que você conseguiu aprender, né? Isso. Eu recebi tanto, foi tanta informação, foi tanta a cura interna. Eu precisei ser outra pessoa, foi o meu novo eu. Porque o antigo eu, ele não caberia mais. Eu precisei me despedir de diversas Julianas para que essa hoje pudesse existir. Eu precisei amadurecer, precisei crescer, reconhecer erros, fazer caminhos, buscar novas rotas, estudar, aprender, ensinar. E quando nunca me imaginei dando aula, então assim, quando eu dou aula, são processos de abertura de percepções. Nossa, eu também faço isso, eu também erro, eu preciso me ajustar. Então, quando você tem essa consciência, tudo na sua vida começa a dar certo. Um processo do judiciário, ele antes de ser judicial, ele é um processo de vida. Às vezes, dentro de um inventário, tem o movimento de partilha, porque inventário é um processo matemático. Cada um tem o seu percentual. Só que quando um herdeiro acredita que ele precisa receber mais um pouco, ele não está pedindo mais um pouco do dinheiro, ele não está pedindo mais um pouco de bens. Ele está querendo ser reconhecido em algum lugar pelo que ele não foi visto, pelo que ele fez um pouco mais e pelo que ele acredita que deveria ter recebido e não recebeu. Você vê muito isso em casos de pessoas famosas, né? Que, por exemplo, não reconheceu a paternidade em vida, e aí a pessoa ficou com aquela carência paterna ou materna até, e quando é no inventário diz, não, fulano tem que estar lá no testamento, tem que estar lá na partilha de bens, e, enfim, a gente vê muito isso, né? Tem um caso que eu acho ele fantástico, né? Eu admiro muito como profissional, que é o Carlinhos Maia. Carlinhos Maia, ele é uma pessoa de uma espiritualidade altíssima. Eu admiro muito a consciência que Carlinhos tem. Ele faz o movimento perfeito da adoção. Carlinhos agradece aos pais biológicos por ter trazido ele à vida, e ele agradece ao Virgílio e à Dona Maria por serem os pais de coração que cuidaram dele e quiseram por ele em vida. Esse é o movimento perfeito de adoção, é o movimento de fluxo de vida, por isso que ele alcança tanta gente. Perceba que é um movimento de gratidão, de reconhecimento, de olhar a vida com outros olhos, com olhos de amor. E até de perdoar os pais biológicos pelo fato de não terem tido condições naquela época de criá-lo, mas isso não o impediu, né, de seguir a vida. Dentro da visão sistêmica, o filho, ele é muito pequeno para poder perdoar o pai e a mãe. Porque sem o pai e a mãe ele não teria vida. Então, o filho não tem que perdoar pai e mãe. Filho aceita o pai e a mãe no limite que eles conseguiram chegar. O pai e a mãe, eles dão aquilo que podem. E o filho segue. Tem algumas ações dentro do judiciário, que são ações de família, onde o filho vai e pede alimento aos pais. O filho não sabe nem o que está rolando na ação. E aí, é um dos movimentos sugeridos para que os próprios genitores peçam os alimentos, para que fique mais harmônico. A criança não precisa pedir nada aos pais. Já está tudo bem, já está tudo certo. Uma das coisas mais interessantes, Fabíola, para mudar de vida, que as pessoas perguntam muito, como é que eu consigo mudar de vida? Reorganize a sua relação com seus pais. Perdoe você por todas as vezes que você julgou seus pais. E agradeça a vida a partir daí. E vá viver. Porque tudo que prende você, aquilo que você quer realizar e você não realizou ainda, está linkado com a parte emocional.
Incrível e profundo, viu? Juliana, já estamos nos nossos minutos finais aqui, eu queria que você colocasse, né, para o pessoal que está assistindo a gente, mais algum ponto que você acha interessante dentro desse trabalho que você já vem desenvolvendo aí há algum tempo. É muito amplo esse trabalho e eu falo para as pessoas o seguinte: eu não sou apenas uma advogada, eu sou uma pessoa que serve. Eu trago harmonia, eu vejo como se soluciona os conflitos, como você pode resolver os processos. Dentro da lei, de forma técnica e emocional, com apoio. Aquele apoio que o conhecimento ele proporciona. Então, hoje, se eu pudesse deixar uma mensagem para as pessoas, eu daria a chave. Tudo que você pode alcançar está no perdão que você não deu e na gratidão que você não fez. Incrível. Gente, foi maravilhosa essa entrevista. Melhor impossível. Abre o nosso consciente aqui para um monte de coisas. Se estava guardado no sub, agora foi para um degrauzinho melhor, para o consciente. Juliana, muito obrigada. De nada. E prazer em conhecê-la. Tá o espaço aberto para que você venha outras vezes também. Obrigada! E quem quiser conhecer, aprender, aprofundar o conhecimento, é só me procurar nas redes sociais. Lá tem links onde você pode acessar e ter conhecimento de conteúdos gratuitos. Tem possibilidade de você fazer parte da comunidade, que é a comunidade para profissionais da nova era, e onde você vai encontrar um universo de conhecimento. Só para a área jurídica ou o jornalista também pode? O jornalista vai ser muito bem-vindo. Obrigada. É para todos, Fabiola, porque o judiciário, ele funciona. As leis, elas vão funcionar. Só que antes das leis dos homens, existem as leis da vida. Então, as leis da vida, elas atendem a todos nós. É necessário. Que bom. Muito obrigada. Eu que agradeço. Gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês compartilhem esse episódio, porque tá incrível. E quanto mais pessoas tiverem acesso, melhor. E a gente volta a se encontrar no próximo episódio do É Sério Podcast. Beijo grande, curte, compartilha e se inscreve no nosso canal. Tchau, tchau.